Meu nome é Bárbara Niedermayer. E eu sou o Lucas Vidal. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. E hoje vamos falar sobre a retomada da Noite dos Museus. Com mais de 70 atrações artísticas e 20 instituições participantes, a tradicional Noite dos Museus prepara sua maior edição para o próximo sábado, 21 de maio. A programação da sexta edição do evento, tão querido pelos gaúchos, se estende entre as 19 horas e a 1 da madrugada, com apresentações que envolvem música, cinema, artes visuais e literatura. E quem veio falar mais desse evento para a gente hoje é o jornalista cultural que faz parte da organização da Noite dos Museus, Roger Lerina. Confira a entrevista a seguir. Então tá, Roger. Muito obrigado por aceitar participar com a gente, né, nesse podcast. Eu que agradeço o convite. É um privilégio, é um prazer falar sobre esse projeto aí com vocês. Então, Roger, como estão as expectativas para a sexta edição do evento, principalmente depois de 2 anos de pandemia? A expectativa é a mais positiva possível, né? Nós estamos todas querendo esse reencontro, não apenas, né, do Noite dos Museus. A gente tem notado que a comunidade em geral tem abraçado esses eventos, estão retornando presencialmente agora com entusiasmo, particularmente aqui em Porto Alegre. A gente tem notado que esses eventos que são feitos na rua ou que congregam mais pessoas, coisa que não se podia fazer nesses últimos 2 anos, como tu apontaste, tem tido uma ótima acolhida. Nós tivemos, na verdade, depois de 2019, que foi uma edição recorde histórica do Noite dos Museus, em que foram reunidas cerca de 105 mil pessoas aqui em Porto Alegre para ver essa programação, foi um número espantoso. Depois veio a pandemia. Em 2020 nós fizemos uma edição online, né, uma transmissão pela internet com várias atrações também artísticas dentro de museus, mas sem público presencial. As pessoas assistiram nas suas casas, computadores e celular. Também foi super interessante, uma experiência diferente, mas claro, sem o calor, sem aquele convívio que é uma das características do Noite dos Museus, que é o olhar no olho das pessoas perto da gente, estar nesse convívio. 2021, a gente acabou suspendendo, não teve nem online, muito menos presencial, por conta da questão da pandemia. A gente entendeu que realmente não tinha sentido fazer uma outra versão online e esperamos que né, por um momento como esse está sendo agora, em que os eventos, né, presenciais são possíveis, com cuidados ainda, porque afinal não acabou a pandemia, né? Então, resumindo, é isso. Estamos com uma expectativa ótima, porque também vai ser uma edição recordista. Ela já, mesmo sem ainda ter acontecido, ela já é um marco, porque são 20 instituições e ao total 22 espaços da cidade que estarão abertos gratuitamente para o público, com uma programação artística super intensa, entre 19 horas e 1 da manhã, dia 21 de maio. São mais de 70 atrações, também é um número absolutamente recordista, e estamos aguardando ansiosos a chegada deste sábado, que sem dúvida vai ser antológico, inesquecível. Bom, e tu falou também agora dessa retomada e das outras edições, o que tinha nelas. Qual tu acha que é o principal diferencial dessa edição em relação às edições anteriores? Eu acho que não é exatamente um diferencial, mas uma consolidação, né, de uma tendência que sempre foi uma vocação, uma característica do Noite dos Museus, que é, como eu falei, essa congregação. Nós estamos trabalhando com a ideia de reencontro, né, por óbvio. É um reencontro especificamente do Noite dos Museus com a cidade, mas também da própria comunidade, da própria cidade, da população, com seus espaços públicos. E isso, eu acho que é a característica que a gente sempre brigou e sempre colocou no centro das nossas
preocupações da programação mesmo do Noite dos Museus é entender que sim, uma oportunidade para a população visitar e, às vezes, conhecer pela primeira vez museus e instituições culturais da sua cidade, num horário diferenciado, um horário que não é o usual, horário noturno, gratuitamente e com atrações artísticas, boa parte delas musicais, dentro desses espaços, criando um atrativo ainda maior. É isso, sem dúvida, dos museus, basicamente é isso, mas também é esse envolvimento, essa repactuação, digamos assim, da comunidade, das pessoas com a sua cidade, com os espaços públicos, porque não são apenas as instituições, são as ruas, as praças, as avenidas, né? A cidade, em suma, que é tomada pela população, de novo, num horário que muita gente não frequenta e que não é tão intensa a atividade nesses espaços públicos, que é à noite, mostrando que, sim, nós podemos circular na cidade com segurança também e aproveitar 24 horas, né? Seria o ideal, mas é nesse caminho que a gente vai, a nossa cidade, que a gente tanto gosta. Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, que a característica principal dessa edição de 2022, além do tamanho, e a gente pode falar um pouco mais das novidades que essa edição está trazendo, mas eu acho que é essa cristalização, consolidação de uma ideia de que o Noite dos Museus é um encontro, nesse caso um reencontro, e que isso se espelha, do ponto de vista de programação, por exemplo, em certas parcerias que a gente está propondo dentro da programação com artistas, fazendo colaborações pela primeira vez, linguagens dialogando, expressões artísticas distintas, colocadas juntas pela primeira vez também, né? E mesmo colaborações entre instituições. Nós pudemos, de novo, mais adiante, falar um pouco sobre isso. Instituições que nunca tiveram alguma atividade juntas, em conjunto, vão apresentar alguma produção ou alguma colaboração pela primeira vez, inédita. Então, essa ideia de reencontrar é o que norteia, talvez, esse Noite dos Museus 2022. E, Roger, tu falou anteriormente que essa edição já é recordista, com mais de 70 atrações e 20 instituições participantes. A respeito do público, vocês têm ideia de quantas pessoas são esperadas para essa edição? É uma pergunta realmente enigmática e que nos deixa até um pouco tensos, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade quanto a isso. No histórico do Noite dos Museus, que começou em 2016, ele sempre foi, desde a sua primeira edição aqui em Porto Alegre, sempre foi muito bem aceito pela comunidade, pela população, que desde sempre foi às ruas e foi às instituições e curtiu o evento. Então, a gente sempre teve um bom público, que começou com mais ou menos, talvez, 20 mil pessoas, e foi sempre crescendo, 25, 30 mil, 35 mil, e imaginávamos em 2019, no ano anterior teria tido talvez 40 mil pessoas, imaginávamos que teríamos 50, 45 mil, algo assim, e, no entanto, como eu disse, tivemos 105 mil pessoas. Bem, agora tivemos esse ato de 2 anos, sem edição presencial do Noite dos Museus, um ano inteiro sem nenhuma edição. Acreditamos que vai ter uma procura muito grande. Eu não quero arriscar números, porque eu posso dizer um número aqui que pode ficar muito aquém ou além, não sei, do esperado. Eu calculo que nós teremos pelo menos esse número de 105 mil de 2019, eu imagino que isso talvez seja o mínimo, digamos assim. Especialmente se tivermos uma noite, um dia com tempo bom, como tem acontecido, apesar de a gente já ter tido uma edição, acho que foi em 2018, que choveu torrencialmente e, no entanto, foi um sucesso. As pessoas foram para a rua e visitaram os locais. Claro, deve ter tido menos gente do que teria se não tivesse chovido tanto, mas eu imagino que, no mínimo, essas 100 mil pessoas nós teremos agora.
acredito que serão muito mais do que essas, até porque, como eu falei, nós temos mais espaços. A primeira edição lá em 2016 eram 12 ou 13 instituições, e a cada ano, de uma, duas, pelo menos, instituições são agregadas a essa parceria, esse evento. E dessa vez nós temos, né, como já falei, 20 instituições, mais 2 espaços, 2 palcos construídos para receber outros artistas, e estamos mais espalhados na cidade do que em outras edições, né? Nós temos instituições em locais que antes não tínhamos, regiões que não tínhamos antes participando, e que esperemos atraiam a vizinhança e congregue-os ao evento também. Bom, uma parte do público já é certa, que eu e o Lucas vamos estar lá também. Ótimo. E eu queria saber de ti, Roger, qual é a sensação de fazer parte desse evento que é tão querido pelos gaúchos? Olha, Bárbara, a sensação eu diria, sem exagero, de euforia mesmo. Porque eu sou um jornalista que trabalho na área cultural há já muito tempo, bastante tempo. E além de ser um jornalista que trabalho profissionalmente nessa área, eu também sou um entusiasta e um consumidor assim, de arte e de cultura como espectador. Então, eu comecei a acompanhar o Noite dos Museus nessa condição, uma dupla condição, digamos assim, de um porto-alegrense que gosta de arte, de cultura, e que acha um banquete ter tantas opções num mesmo dia, né? É até um pouco frustrante, porque é impossível acompanhar sequer metade de uma programação tão intensa, uma pessoa só, não tem como, tantos lugares. Para quem gosta tanto de arte, de cultura como eu, chega a ser até meio frustrante. Bem, eu comecei então acompanhando 2016 nessa condição também como jornalista, né? E foi assim até 2018. 2019 eu fui convidado a fazer parte desse conselho artístico e responder pela curadoria, então seleção, convite de artistas, atrações artísticas que incluem não apenas música, que é o principal expressão, o principal conjunto de artistas são ligados à música, mas tem também artes visuais, tem performance, tem cinema, tem literatura, tem dança. E então em 2019 e 2020 eu participei como curador, né, nesse conselho artístico, e agora em 2022, desculpa, repito pela terceira vez, então, essa função, e é um privilégio, eu diria, um privilégio poder ter essa oportunidade de falar, interagir com tantos artistas, de fazer os convites, né? A gente fala com muita gente, que todo mundo recebe o convite com entusiasmo também, porque não tem quem não curta, né, o Noite dos Museus. Então, para mim, é uma alegria, uma das coisas mais bacanas profissionalmente que eu já fiz, sem dúvida, é o Noite dos Museus. E como foram feitas as escolhas das instituições e atrações do Noite dos Museus? Bem, as instituições, tanto as instituições como as atrações, são convidadas do Noite dos Museus, do evento Noite dos Museus. Foi criada até há um par de anos, em função coincidentemente, no começo da pandemia, o Instituto Noite dos Museus, que é para tentar para tornar mais permanente o projeto, apesar da gente trabalhar o ano inteiro para fazer o Noite dos Museus, ele efetivamente acaba sendo percebido pelas pessoas, né, às vésperas de sua realização, e efetivamente é um dia só, é uma noite em que ele acontece. Mas o Instituto veio para tentar tornar mais permanente essa atuação e, eventualmente, fazermos outras atividades relativas à Noite dos Museus durante o ano. Mas com a pandemia, a gente criou, né, antes da pandemia começar, às vésperas, se criou o Instituto para ter essa ideia, e acabou com a pandemia, a gente tendo que deixar tudo meio em suspenso. Agora está sendo retomado. Nesse ano a gente teve um projeto que foi o Ling Aquece Noite dos Museus. Por quê? Nós fizemos uma parceria com o Instituto Ling, que era uma instituição que não participava do Noite dos Museus ainda,
E já há alguns anos nós estávamos tentando fazer começar essa parceria, agregar então o link. Veio a pandemia de novo, né? E aí ficamos um par de anos esperando isso e agora se concretizou. E em função dessa parceria, do interesse do Instituto Ling em realmente se engajar no projeto, nós fizemos uma programação de março até agora, o começo de maio, com atrações lá no Instituto Ling. Foram quase 20 shows, performance de sonora, performance de dança, literatura. Teve um ciclo de debate com gestores de instituições culturais do Brasil, sobre o futuro dos museus e das instituições culturais pós-pandemia. Muito interessante esse papo. Bem, então a gente vem fazendo essas costuras institucionais e a cada ano, como eu falei, né, a cada ano se convidam mais uma ou duas instituições para se agregarem ao Noite dos Museus. E os museus instituições que já estão participando, o convite é renovado e a cada ano, né, em geral, né, uma ou outra instituição que acaba saindo por algum motivo, né, muitas vezes de programação mesmo, ou às vezes por uma questão de reforma. Esse ano, por exemplo, o Goethe Institute vai participar, mas não com atrações no seu prédio, porque eles estão em reforma, eles estão em obras. Então, o que a gente fez? E aí volta aquela informação que eu dei no começo. A gente agregou um outro espaço, além do Instituto Ling, nós agregamos a Galeria do Demai e o Jardim do Demai, que é um espaço belíssimo ali no bairro Moinhos de Vento, amplo, é um prédio de tratamento de águas, um prédio histórico muito interessante, com um jardim incrível, e tem uma galeria de arte, a Galeria do Demai. Então, o Instituto Ling, o Instituto Goethe, né, o Goethe Institute, organizou, fez uma curadoria, produziu uma exposição de artes visuais, especialmente para ser inaugurada no dia 21 de maio, na Galeria do Demai. É uma parceria inédita entre essas duas instituições que está sendo propiciada, né, por conta do Noite dos Museus. Então, nós vamos abrir lá. Da mesma forma, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MAC-RS, que vai inaugurar em breve, na verdade até já inaugurou, mas ainda não tem, é um espaço no 4º Distrito, aqui de Porto Alegre, que vai sediar, é a nova sede dessa instituição, mas ele ainda não está equipado totalmente para uma exposição e para uma visitação massiva, como é a do Noite dos Museus. O acervo deles fica na Casa de Cultura Mário Quintana, e esse espaço eles estão ocupando paulatinamente. Bem, o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com a Fábrica do Futuro, que é um hub criativo, um prédio que tem um estúdio de áudio incrível, um dos melhores do Brasil, que é o Áudio Porto, e ainda abriga uma série de atividades de indústria criativa. Eles fizeram uma parceria com a Fábrica do Futuro e vai ter uma exposição interativa do artista indígena Jaider Esbel. São projeções que as pessoas visitam, e que é produzida, essa exposição, ela tem a curadoria do MAC-RS, do Museu de Arte Contemporânea. Então, novamente, uma parceria propiciada pela Noite dos Museus, eles vão estar inaugurando no dia 21 de maio. E tanto no Jardim do Demai, quanto na Fábrica do Futuro, além dessas exposições que eu citei, terão também atrações musicais, uma programação musical em cada um dos espaços. Quanto às atrações do Noite dos Museus, também funciona com convite, né? Nós, desse Conselho Artístico, convidamos os artistas para participarem. E temos sempre algumas ideias que nos norteiam do ponto de vista artístico e curatorial, para que possamos ter uma grade de programação a mais variada possível, a mais ampla do ponto de vista artístico, de gêneros, de expressões culturais, sempre com qualidade, sem dúvida, mas que contemple
temáticas e expressões artísticas várias. Então, nós temos, por exemplo, artistas do universo do jazz e da música instrumental, que é uma tendência de produção muito forte, de altíssima qualidade aqui no Rio Grande do Sul. Jovens intérpretes, especialmente, né, que se destacam nessa cena. Nós temos também rock, com bandas, inclusive históricas, como os Replicantes, né? Um artista como Júlio Reni, né? São grupos, artistas que fizeram a história do pop rock aqui no Rio Grande do Sul. A banda Tom Block, uma banda antiga dos anos 90, que nem existe mais, na verdade, se reúne apenas eventualmente. Fizemos convite para que eles se reunissem de novo no Noite dos Museus, da mesma forma que Irmãos Rocha, também um grupo que já não existe e que vai fazer uma apresentação no Noite dos Museus, exclusivamente, digamos assim. E assim, música popular gaúcha, artistas ligados a um viés, por exemplo, de uma pegada e uma influência da música e da cultura afro-brasileira. Temos vários artistas negros e negras que fazem parte do line-up. Artistas mulheres, nós fazemos questão de ressaltar o protagonismo que as mulheres têm em todas as artes nos últimos anos, felizmente. Isso já é uma realidade e nós só estamos abrindo espaço para que essa verdade, esse cenário seja visto pelas pessoas. Então, tem muitos grupos e cantautoras, e entre os encontros, aí eu concluo essa panorâmica da nossa programação, entre esses encontros, essa ideia que eu falei, né, Bárbara e Lucas, de que nós estamos sendo muito movidos por esse reencontro, a gente está promovendo pela primeira vez o encontro de duas grandes formações de artistas mulheres da música daqui de Porto Alegre, que nos últimos anos despontaram, mas que nunca se apresentaram juntas, que são os grupos As Tubas e As 50 Tons de Pretas. Elas têm um trabalho excelente, né, nesses grupos, mas elas nunca tinham feito uma colaboração juntas. Bem, no palco da Praça da Alfândega, elas farão as apresentações individuais, né, são pocket shows, sempre são pocket shows, cerca de 25 a 30 minutos, essa é a tônica do Noite dos Museus, né? Elas farão as suas apresentações individuais, mas elas farão também pelo menos um par de canções, cada uma do seu próprio repertório, mas interpretadas pelo conjunto das duas bandas, para ressaltar essa força, esse empoderamento das mulheres no campo artístico, e que é muito notável na música feita aqui no Rio Grande do Sul. Ai, que legal, Roger. A gente está bem animado também para conferir toda essa programação e as atrações que vão ter. Então, para finalizar, se tu quiser deixar um convite para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas participarem da Noite dos Museus, assim como nós, ressaltando as principais orientações também em relação à pandemia, esse espaço está aberto para ti. Ótimo. Bem, eu queria novamente agradecer o espaço que vocês nos cederam gentilmente, que a conversa foi ótima, passou muito rápido. Noite dos Museus, como a gente falou aqui, ele está muito grande, ele realmente está robusto e eu acho também do tamanho de Porto Alegre e da variedade. A gente quer cada vez mais se dar conta que vivemos numa sociedade que é plural e que um evento como Noite dos Museus, que quer espelhar, quer dar visibilidade às instituições culturais da cidade, tem que entender isso, de que a comunidade ela é plural, ela é múltipla, e a nossa programação também tem que espelhar esse dinamismo que é uma sociedade. Então, eu reforço aqui esse convite para esse dia 21 de maio, das 19 horas à 1 da manhã, uma programação intensa em 22 espaços, 20 instituições culturais e museus de Porto Alegre estarão abertos gratuitamente, que é super bacana, nesse horário, que é um horário diferente. A gente vê a cidade com outros olhos. Esses 20 espaços
culturais, esses prédios, né, que cediam essas instituições, vão receber uma iluminação especial, meio cênica, é uma característica durante os museus desde sempre, o que dá uma nova cara para a cidade, de ficar iluminada com cores, muito colorida, e que acaba incentivando ainda mais as pessoas a irem para a rua, a ganharem o espaço público e reencontrarem-se, confraternizarem. Vamos tentar manter as questões de distanciamento, gente, né, social. Como dissemos aqui, não terminou ainda, infelizmente, a pandemia, ela está quase acabando, mas ainda não terminou. Então, levem máscaras, usem máscara, tentem manter o distanciamento social dentro do possível. Claro, a gente sabe que às vezes fica difícil, mas isso ainda tem que ser respeitado. Lembrando que as instituições todas, elas têm uma limitação de público em cada momento. Claro, vai haver uma circulação, mas durante um determinado, né, naquele momento só pode ter um número X de pessoas. Cada instituição tem a sua, por conta do tamanho e dos seus protocolos, tem o seu número de pessoas. Então, isso vai ser controlado nas entradas das instituições, para tentar, como eu disse, evitar as aglomerações. E no mais, levar seu chimarrão, convidar amigos, amigas, parentes, todo mundo para curtir a noite, que a gente chama a noite mais querida da cidade, que é a Noite dos Museus. Bom, Roger, muito obrigada pela tua participação, por ter cedido esse tempinho para a gente. E espero que o evento esteja tão bom assim quanto a gente está esperando. E eu tenho certeza que vai estar com essa organização de vocês. E a gente vai estar lá para conferir. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto e ele foi roteirizado por Lucas Vidal e Bárbara Niedermayer. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.